Olá, hoje estamos aqui com a Fátima Lambeck, arquiteta brasileira, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Lu. Obrigada pelo convite. O Instituto faz parte de um movimento mundial, o Zero Waste Alliance, que guia as pessoas para uma mudança de mentalidade. Fátima, este ano a campanha do United World Project está voltada à ecologia integral, com o slogan Ousar Cuidar, pessoas, planeta e a nossa conversão ecológica. Acreditamos que enxergar o lixo que produzimos com novos olhos, como nossa responsabilidade, seja um grande passo que precisamos urgentemente dar. É um modo concreto de ousar cuidar do planeta. Por isso, gostaríamos de saber mais sobre o lixo zero. Então, comece com a primeira pergunta. Quais são os princípios por trás do lixo zero, segundo o Zero Waste Alliance? Então, o que está por trás do conceito lixo zero, que é trabalhado no Instituto Lixo Zero Brasil, né? Ele é uma ética, ele é uma meta, né? Ética de responsabilidade coletiva, onde a conservação da natureza e o respeito pelos limites dos seus recursos nos convida a colaborar na não geração de resíduos. E essa palavrinha resíduos, porque a gente traduz, né, zero waste do inglês para o português ficou lixo, mas no inglês ele quer dizer desperdício. Então, esse não ter desperdício, a gente ter um estilo de vida sem desperdício nenhum. Ele vai te convidar a repensar em todas as esferas sociais tuas, né? Vai do teu relacionamento no momento de uma compra tua, né? No momento de um consumo. Repensar o consumo é um dos objetivos do lixo zero. Como esse conceito contribui ao modelo circular econômico? Na minha concepção, no meu modo de ver mundo, ele é muito lógico. Então, outro dia alguém me perguntava como é que eu comecei essa minha vida lixo zero, né? Esse repensar o meu estilo de vida. É muito simples. Foi no modo linear, né? Um raciocínio linear. Um dia tinha que fazer mercado e geralmente eu não me programava. Eu já estava na rua, fazia o mercado, né? E nesse começar a pensar nas ações, estar plenamente no que você está fazendo, né? Como você mencionou no início, esse ousar cuidar, porque é um esforço para que realmente você cuide do que você está fazendo. Então, eu comecei a me programar a fazer aquela ação. Então, nesse programar, me organizava a fazer aquela ação. Uma ida ao mercado, o que quer dizer? Você pega o produto da prateleira, põe no carrinho, do carrinho você vai botar na esteira, depois da esteira nos saquinhos plásticos, e depois você traz para casa, e depois você tira do saquinho e põe na prateleira de novo, nos armários, não? E eu pensava, mas isso aqui não é lógico, né? É muito mais prático eu levar uma sacola grande, que na hora, quando eu passo da esteira, me ponham tudo ali, e quando eu chegar em casa é muito mais prático do que tirar de várias sacolas, e depois eu estou gerando aquele resíduo que eu não sei o que eu vou fazer depois, que eu não penso sobre aquele resíduo que eu estou gerando. Então, o conceito lixo zero te convida a isso aqui, a pensar na cadeia linear, com impacto circular, porque tudo está interligado, né? Todas as nossas ações nunca se deixa de ter um impacto. Redefinir o conceito de lixo é repensar nosso estilo de vida e como enxergamos os resíduos. Como passar a enxergar nossos descartes como uma fonte lucrativa? Isso é muito interessante, porque essa fonte lucrativa, lucra quem? A que grupo social? Que cidade? A que país? A que bairro? Por exemplo, quando estou na rua, estou com sede, compro uma garrafa de água, você comprou a água, então, para aquele mercado onde você comprou, você está gerando economia ali, e depois aquele resíduo que gera, né? Porque você comprou um produto, se eu não me responsabilizo a dar uma destinação adequada, ele pode ser um problema ou um gerador de capital, de valor social e econômico, porque se eu me responsabilizo a dar uma destinação adequada àquele resíduo que eu gerei naquele ato que eu fiz, eu dou a possibilidade que a sociedade local organizada gere uma economia.
digna de social. Se eu tenho um hábito de responsabilidade, a destinação àquela garrafa, vou fazer que a minha sociedade, né, o meu bairro, a minha cidade, tenha infraestrutura para acolher a minha garrafa plástica. Então, eu vou gerar um movimento que na minha cidade tenha ponto de coleta, né? E esse ponto de coleta deve ser levado a algum lugar. Esse levar a algum lugar vai ser uma pequena indústria, uma cooperativa. E isso gera valor, isso gera economia, né, local, né? E isso gera emprego, né? Você faz que a economia seja circular. Só que tudo partiu quando? No momento que eu comprei a garrafa d'água, né? E quando a gente enxerga que tudo está interligado, que o cenário é amplo, não é fragmentado, né? Porque hoje nos é muito familiar essa visão fragmentada, né? Desassociada, onde que, tô com sede, compro água e pronto, morre aí. Não, não morre aí. Porque ao mesmo tempo eu poderia não ter a necessidade de gerar aquele resíduo da garrafa PET, porque eu poderia estar comigo com uma garrafa reutilizável e gerar a necessidade na minha cidade ter bebedouros públicos. Isso é um outro repensar. O conceito lixo zero nos convida, nos forma a ter essa visão global, não fragmentada. Você pode nos falar alguns exemplos de impactos visíveis na implementação da política lixo zero nas cidades? No Brasil, a gente tem 2 cidades com título de cidade lixo zero, que é Florianópolis e Chapecó, que é em Santa Catarina também. Depois temos escolas lixo zero. A escola lixo zero é muito simpático esse exemplo, porque assim, muitos me perguntam assim, mas quando tu fala lixo zero, isso quer dizer nada de lixo? Nada de lixo, né? Não quer dizer que eu não gere resíduo. Reduz a produção, porque o primeiro passo é um pensar de não gerar, né? Tendo que gerar, a gente faz todo um processo, uma infraestrutura para que ela seja destinada à reciclagem, à reutilização, né? Para que não chegue a se tornar lixo. Então, um dos elementos que nos é apresentado, saco de lixo, né? O saco preto na frente de casa. Isso aqui é lixo, põe no saco, né? Uma frase clássica são essas. Mas que nos distancia do processo. Quando nos colocamos dentro do processo, ele nos coloca a ter responsabilidade coletiva e você se torna cada vez mais cidadão. E num local onde tem a proposta lixo zero, não existe lixeira. Existe um espaço de residuário, né? Então, é um novo pensar social também, né? Fátima, agora falando um pouco de você. Qual o seu trabalho como embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil? O embaixador é aquele que propaga o conceito. Uma coisa que me encanta realmente, que gosto muito de fazer parte do Instituto Lixo Zero Brasil, é porque ele nos convida a inspirar pessoas, a uma transformação social. E é transversal, em todos os aspectos, né? Político, econômico, social, né? Nos teus relacionamentos, vai dos teus relacionamentos pessoais, né? Até uma troca de mensagem a conferências, a estar com as pessoas. Um dos desafios que eu encontro no meu cotidiano de embaixadora de Zero é sempre muito elementos discriminatórios, no sentido da ausência da possibilidade de diálogo, né? Porque a argumentação ambiental já é muito difícil ser dialogada, né? E tem muitas barreiras, muitos preconceitos, né? Fátima, você falou que você acredita no trabalho do Instituto porque ele inspira, convida as pessoas a serem um transformador social. E o projeto do United World Project, ele convida a ousar, ou seja, a ter coragem de sair da nossa zona de conforto para cuidar do nosso planeta, da nossa conversão ecológica. Então, como é para você, no seu cotidiano, viver o lixo zero? Ou seja, como é para você ousar cuidar do planeta a partir dos resíduos? Para mim, é muito natural. Não é que requer esforço. Esforço, sim, porque você cada dia se depara com um novo desafio, né? Que é algo que antes tu não te chamava atenção e agora começa a te chamar a atenção, né?
esse ousar, para mim, é muito isso aqui. Esse processo de repensar, né? A ter um estilo de vida lixo zero, de respeitar o outro, né? Por exemplo, esse não ter resíduo é nesse sentido também, né? Então, em cada momento que eu estiver a falar com alguém, que aquele momento não gere resíduo, que seja pleno. Então, para que seja pleno, eu devo estar pleno naquele momento. E que aquele momento com aquela pessoa gere uma transformação social. Então, por isso que me desafia constantemente. Um exemplo assim, corriqueiro do nosso dia a dia. Uma vez uma pessoa me interpelou e disse: Fátima, você já leu o rótulo do teu shampoo? Então, eu fui buscar compreender aquele, né? Aquele rótulo que tinha ali diante de mim. Então, eu percebi que só de 2 ou 3 elementos eu entendia o que estava escrito. E depois eu fui entender por que aquele produto era composto daquele modo. Em que momento histórico foi introduzido aquilo ali. Por que foi composto daquele... De onde vinha, né? E isso são os desafios cotidianos, né? Então, e isso me fez mudar um hábito. Que antes eu gerava o vasilhame, me fazia mal à saúde, porque eu comprava um produto que fazia mais mal à minha saúde do que bem à saúde, né? E agora eu uso um outro hábito, né? Tem um outro hábito mais natural, que é shampoo sólido, muito mais prático, que não gera tanto impacto ambiental, né? Então, esse que será o cuidar, né? Eu ousei a parar para refletir sobre a minha ação, né? E agora cuido da minha pessoa, do local onde eu estou, né? A quem compra esse produto, né? Respeito a todas as esferas, né? E gera economia e tudo mais que requer essa ação, né? E o fato de não gerar esse resíduo, né? Nenhum ato econômico, né? Faz também esse respeito coletivo, né? Essa transformação social. Eu acho que se eu pudesse resumir assim, né? O que é ter uma vida lixo zero, eu ficaria nesse âmbito, né? De ter responsabilidade social, né? Que é compartilhada e estar plena na ação quando você realiza ela, né? Isso.